Pessoal, então vamos falar então sobre paralelismo e perpendicularidade. O que é paralelismo e perpendicularidade? Bom, paralelismo as retas serem paralelas, como essas A e B aqui. Mas na prática, pessoal, falar que retas são paralelas, olhando da forma reduzida, olha só, se eu digo que a primeira equação, vamos chamar da reta A, é estranho falar reta A, né? Reta geralmente é R, S, T. Bom, a reta A ela tem a equação MAX mais P. E a nossa retinha B aqui tem a equação y igual a m de b, x mais q. Quando retas são paralelas, pessoal, o que a gente diz é que elas carregam o mesmo coeficiente angular. Então, paralelismo, aí você pode partir para duas definições. Retas paralelas não coincidentes ou retas paralelas coincidentes, ou seja, uma está em cima da outra, tudo bem? Depende do autor, pessoal. Tudo isso que eu estou abrindo para que vocês tenham conhecimento pleno do assunto. A e B são paralelas, logo uma coisa que é obrigatória, o coeficiente angular delas é o mesmo, ou seja, os m's delas são o mesmo, né? Elas têm a mesma inclinação com relação ao eixo x aqui, ok? Geram o mesmo ângulo. E com relação a P e Q, eles são obrigatoriamente diferentes? Não. Se forem paralelas não coincidentes, então P não é igual ao Q. Se forem paralelas coincidentes, então P é igual ao Q. Então vamos lá, pessoal. Se você considera que uma reta paralela é uma reta que tem a mesma inclinação, então não tem nem que se meter com P e Q. O importante é falar dos coeficientes angulares. Tá certo ou está errado? Belezinha? Então, qual o ângulo entre as retas? Zero. Zero. Ok? Beleza. E agora vamos falar sobre a perpendicularidade. Cara, a perpendicularidade é quando duas retas são concorrentes, ou seja, tem um ponto em comum, que é o caso desse ponto aqui, né? Aqui de cima. Tem um ponto em comum e o ângulo, ele é 90 graus. E como é que eu descubro quando o ângulo é 90 graus? Vou falar um negócio muito forte aqui. Poderia ter um slide só para falar disso, porque é muito importante. Vamos chamar que essa reta seja R e essa reta seja S. Pessoal, retas são perpendiculares quando o produto dos seus coeficientes angulares dá menos 1. Entendeu a ideia? Ou seja, se eu pegar esse MR e passar para o lado de lá, eu descubro que é o seguinte, ó, o M de uma reta tem que ser menos 1 sobre o M da outra, que é a mesma coisa que está em roxo, só que agora em preto, escrito de outra forma. Então essa é a condição para que retas sejam perpendiculares. Show de bola? Vamos adiante que está acabando. Bom, interseção entre retas. Então, como foi falado, né? Quando há interseção entre retas, porque as retas podem ser paralelas. Se as retas são paralelas, não tem interseção. Mas se houver interseção entre retas, essa interseção vai ser um ponto, né? Nesse caso aqui, das retas concorrentes. Então, como é que eu descubro quem é esse ponto? Digamos que a minha reta verde tem a equação 2x mais 1. E a minha reta azul tem a equação, sei lá, pensa um valor aí, menos x, menos 2. Sei lá, inventei agora qualquer coisa. Quais são os valores das coordenadas do ponto vermelho, que é o ponto de interseção entre as duas retas? Como é que você faz isso? Pessoal, é muito simples, muito mesmo. Você vai colocar num sisteminha, olha só. Você vai montar um sistema e resolver o sistema. Pô, como é que resolve o sistema? Tem várias formas. Substituição, adição, tem um monte de coisa para se fazer. Você pode multiplicar, por exemplo, a segunda equação por 2, inventei agora essa solução, ok? E somar as duas equações. 2y mais 2y dá 3y, o 2x corta, então vai ficar menos 3, resultado, y vale menos 1. Se o y vale menos 1, eu posso substituir ele na primeira equação, por exemplo, e vou descobrir que o x vale 1. Não, x vale menos 1 também, né? Menos 1, menos 2, e isso, x vale menos 1. Ok, então eu sei que as coordenadas desse ponto aqui é menos 1, menos 1. Pô, sempre vai ser igual ao x e y? Claro que não, foi uma grande coincidência. Mas entendeu como resolve um sistema, a interseção entre retas? Sempre cai no sistema, pessoal, sem grandes mistérios, ok? Estamos chegando no final, tem esse slide mais um. Distância de ponto a reta, tem uma fórmula, e eu quero que você, desculpa falar isso, mas decore essa fórmula, ok? É importante. Vamos supor que esse ponto seja um ponto P, está escrito C aqui, mas vamos chamar de ponto P. E essa reta seja uma reta R. Essa reta R, ela tem a equação Y. Não. Vou colocar na forma geral, ok? Vou colocar na forma geral ela. Você vai entender o porquê.
tem uma equação AX mais BY mais CZ, CZ não, desculpa. Eu dei aula de plano há pouco tempo, fiz confusão. Você que não sabia que a equação do plano era a que eu acabei de escrever agora há pouco, já sabe também, né? A equação do plano é parecida com essa aqui, só que é um pouco diferente. E o plano, a gente estaria falando do espaço, aqui no caso a gente está falando, enfim, não fica bolado com isso. Pessoal, antes de falar muita coisa sobre, eu escrevi a equação da reta R e quando eu falo distância de ponto a uma reta, é sempre a distância que forma um ângulo de 90 graus, ok? Senão não faria sentido, porque teriam várias distâncias, concorda comigo? Ó, essa distância, não, nada do que eu desenhei é distância. Distância é a menor, ok? É a que gera um ângulo de 90 graus. Show de bola, beleza? Pessoal, qual é a fórmula do DPR, distância de ponto a reta? Módulo de A vezes mais B vezes mais C dividido por raiz de A quadrado mais B quadrado. Estou pedindo para você prestar muita atenção nisso. Por que eu coloquei A vezes, B vezes e não terminei de escrever? Olha para a equação da reta, tá vendo? Você vai escrever aqui em cima igualzinho a equação da reta, só que você não vai escrever o x e o y. Por quê? Se você tivesse escrito o x e o y, daria zero, tá vendo que a equação dá zero? Você vai escrever as coordenadas do ponto P. Como assim? Suponha que as coordenadas do ponto P sejam xp, yp. As coordenadas, tá lá, 2, 3, 5 menos 1, você vai substituir aqui, ó, a coordenada de P e a coordenada de P. Mestre, assim, deu para entender mais ou menos, vou ter que assistir de novo porque foi mais ou menos. E se eu te der um exemplo, facilita as coisas? Provavelmente sim. Então vou te dar um exemplo, vou pedir que você tente entender, se não entender tudo bem, volta o vídeo ou me manda lá no Insta. Show de bola? Vamos lá. Exemplinho. Vamos lá. Vou te dar um ponto, vou falar que é o ponto 2, 1. E vou te dar uma reta, vou te dar a equação da reta. Eu posso te dar na forma reduzida, posso te dar na forma segmentária, ou já posso te dar direto na forma geral. De qualquer forma, você vai ter que passar para geral, para poder usar essa fórmula, ok? Cuidado, né? Esse A aqui não é o coeficiente angular, esse B aqui não é o coeficiente linear. Eu sei que já passamos por essa etapa, mas eu quero que você não cometa esse erro, por favor, ok? Aluno meu não comete esse erro não, então fique esperto. Vamos supor que a nossa reta R tem a equação 2x mais y menos 5 igual a 0. Show de bola? Essa é uma equação boa? Não. Vamos botar essa aqui. 2x mais 3y menos 5 igual a 0. Você vai entender o porquê. Aliás, melhor do que isso. 4x, você vai entender até o porquê no final das contas. Beleza? 4x mais 3y menos 5 igual a 0. Essa é a minha equação de reta. E o meu ponto é 2, 1. Quero saber qual é a distância desse ponto P a essa reta R. Como é que eu faço essa coisa? Tem que desenhar a reta, plotar bonitinho. Não precisa. Basta fazer o DPR, distância de ponta reta. Ok? Então, vamos lá. DPR, distância de ponta reta. Isso vai ser módulo de 4x, não, 4 vezes alguma coisa, mais 3 vezes alguma coisa, menos 5, igual a 0? Não, porque igual a 0 era a equação. Agora você não está fazendo a equação, você está fazendo uma fórmula. Dividido por. Aí, muita gente erra aqui, pessoal. Eu já aprendi, né, uma vez, quando eu estava começando a dar aula, eu aprendi o seguinte: não antecipe o erro do aluno, deixa ele errar e depois você conserta ele. Isso é muito bonito, mas eu vou antecipar o erro de vocês. Não é raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado que entra aqui embaixo. Aqui é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Na verdade eu troquei o A e o B de lugar, né? Mas não vai mudar muita coisa, né? É raiz de 4 ao quadrado, deixa eu até mudar aqui para você não se confundir. É raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ok? Não tem nada a ver o 2, 1, o ponto P, não tem nada a ver com a história ainda. Ele vai entrar agora, ok? Agora sim o ponto P vai entrar na história. O ponto P tem coordenadas 2, 1. Entendeu como é que faz? Vamos calcular essa conta aqui. Em cima vai dar 8, com mais 3 vai dar 11, menos 5 vai dar 7, né? Então, fiz conta certa ou eu estou varado? Varado, né? Vai dar 6. Então, é módulo de 6, que é 6 mesmo, dividido por raiz de 25, que dá 5. Resultado, isso aqui vai dar 6/5. Então, a distância deste ponto P, de coordenadas 2, 1, até essa reta R que eu dei aqui, vale 6/5. Eu não preciso desenhar para poder entender quem vai ser a nossa reta. Show de bola? Belezura? Ok. Vamos então agora para
finalizar a nossa aula, um bônus, coisa que não estava previsto para a gente, mas falar sobre distância entre retas paralelas. Muita gente, pessoal, erra feio isso aqui. Porque imagina que eu tenho uma equação para você, eu vou colocar na forma reduzida, tá bom? Mas sem problema. 3x mais 1. E aqui na equação em B eu vou colocar qual a equação que você sugere? Bom, tem que ser 3x mais alguma coisa, ou menos alguma coisa, né? Porque se elas são paralelas, os coeficientes angulares têm que ser os mesmos. Então vamos supor que 3x mais 5. Qual é a distância entre essas duas retas? Então é muito comum as pessoas baterem o olho para cá e falar 4 Rolha, muito fácil. Não é assim não, pessoal, não é assim que se faz não. Então, existe uma fórmula para calcular a distância entre retas paralelas? Sim. Eu vou te ensinar ela? Não. Eu vou ensinar algo muito melhor do que uma fórmula. Eu não disse para você no início dessa aula que uma reta é um conjunto de infinitos pontos? Então, vamos olhar para essa reta A aqui. Chuta um ponto qualquer que você queira. Bom, se eu pegar um ponto na reta A em que o x é igual a 0, qual que daria o y dele? Daria 1, né? O ponto 0, 1 pertence à reta A. Então, por que não fazer a distância de um ponto da reta A até a reta B? E aí volta a fórmula anterior, distância de ponto a reta. Eu faria dpr, só que agora utilizando um ponto da reta inicial, que seria o ponto 0, 1, até a reta B, que é 3x mais 5. Ficaria módulo de, claro, teria que pegar esse 3x mais 5, passar para a forma geral, tá? Mas eu usaria os valores de xp, yp, usaria os valores desse ponto, que é um ponto da reta. Então, basta você, isso vale sempre, pessoal, chuta um ponto da reta, de uma reta paralela, e aí calcula a distância até a outra, usando dpr, distância de ponto a reta, beleza? Pessoal, espero que tenham gostado, nos vemos então no próximo encontro aí. Até mais!